Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais, para nos alicerçarmos na palavra, para nós aprendermos a ter para a nossa vida mais diretriz, para nós atentarmos um pouco mais para as necessidades que nós temos. Nós vemos no dia a dia muitas pessoas correndo atrás de muitas coisas diferentes e tentando arrecadar para si, acumular para si, conseguir para si bens, nome, posição. E na maioria das vezes isso não define muito na nossa vida. Se nós olharmos do patamar espiritual, que o nosso tempo de vida aqui é pequeno, nessa matéria, com esse corpo, nosso tempo é curto e deve ser aproveitado para uma vida futura, que não é nessa matéria, mas que nós precisamos definir esse futuro enquanto nós estivermos aqui. Passamos por esses percalços, por esses perrengues que a vida nos proporciona. Nós encontramos aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 46, a palavra de Deus nos falando a respeito do cego de Jericó. Aquele chamado Bartimeu, que dentro da circunstância, dentro da vida que ele levava como cego, e que já tinha algo estabelecido na sua vida. A Bíblia diz que ele tinha uma capa que era bastante conhecida e talvez bastante buscada até então, e que era fornecida pelos governantes, que dava direito dele ficar na cidade, dele ficar na porta da cidade, dele ficar à beira do caminho, buscando esmola, buscando para si condições de viver. A capa era importante. Nós sabemos que materialmente, para Bartimeu, a coisa mais importante que ele tinha, de maior valor na sua vida material, era aquela capa. Mas certa feita, Jesus vinha chegando em Jericó. E ele ouviu um alarido forte, porque onde Jesus estava, aglomerava-se bastante pessoas. Em vários lugares da Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus. Era uma multidão igual a que tem hoje nas igrejas. Uns que criam, outros que estavam atrás de milagres,
outros que estavam a fim de tirar proveito de uma ou de outra maneira, talvez com a multiplicação de pães e peixe e tantas outras oportunidades, porque o homem sempre foi oportunista. Hoje nós vemos que, de repente, começa a se fazer reparo em uma rodovia e monta-se aquele pare-siga que nós detestamos quando estamos viajando, e do nada aparece ali alguém vendendo água, vendendo fruta, vendendo bala, tentando tirar proveito de uma situação. Eu acredito que parte desse povo também estava a fim de ganhar alguma coisa, andando atrás de Jesus. Mas quando houve esse alarido, a palavra de Deus nos diz assim, ó: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele determinou na sua vida uma prioridade. Apesar dele estar estabelecido com aquela capa, de estar acostumado naquela vida, de ter vivido até então daquela forma, ele propôs uma melhora na sua vida. E ele começou a dizer em alta voz: tende misericórdia de mim. E todo mundo estava ouvindo. E Jesus estava ouvindo. Mas aqui no texto diz que muitos daqueles que estavam ali passando, que estavam andando, que estavam como um discípulo, que estavam como aprendiz, que estavam como curioso, que estavam como quem estava procurando ganhar alguma coisa, muitos deles começaram a falar para aquele cego parar de gritar. É um cego. Não é ninguém na hora do dia. Para que perturbar o mestre? Mas o nosso Deus procura dentre a multidão, nos dias de hoje ainda, alguém que queira mudar de caminho, que queira deixar de depender da ajuda de terceiros, de se tornar independente, de ter uma vida aprimorada, de querer melhor assim, mas buscando em Jesus. E como ele gritava, filho de Davi, Jesus parou e disse que chamassem aquele homem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele tinha atentado para uma necessidade, ele tinha buscado uma prioridade na sua vida, que era ver, para poder mudar o conceito, mudar a sua maneira, poder fazer alguma coisa de útil. Vai se saber o que passou na cabeça daquele homem? Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E o versículo 50 diz assim, ó: e ele, lançando de si a sua capa. Essa certeza de que Deus pode nos atender,
nós precisamos ter ainda hoje. Toda a riqueza de Bartimeu se constituía até então naquela capa. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: nós precisamos dizer a Jesus o que nós estamos querendo, assim como se ele não soubesse. Que a Bíblia diz que nós precisamos confessar com a nossa boca e crer que ele é galardoador, que ele pode nos atender. Perguntou: que queres que te faça? E o cego, imediatamente, diz: mestre, que eu tenha vista. Quero mudar de direção, quero mudar de rumo, quero mudar de vida, quero mudar o padrão, quero ser diferente, quero ver as coisas, quero poder fazer mudança na minha vida. E Jesus, que ainda é o mesmo, que não está mais aqui, está intervindo junto do Pai pelas nossas causas, ele ainda espera nós tomarmos a nossa decisão. O lançar de si a sua capa foi para Jesus uma prova de que ele acreditava e de que podia ser diferente. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E os olhos do cego foram abertos. E ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Versículo 52 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós precisamos ter nossas necessidades de uma maneira buscada com visão. Nós, nas nossas dificuldades, nós clamamos a Deus um dia por uma coisa, e no dia seguinte a nossa necessidade mudou, nós já não estamos mais querendo aquilo, já estamos buscando outra coisa. Nós não temos foco. O povo que se diz de Deus anda sem direção, anda sem um caminho direcionado. Nós somos volúveis nas nossas buscas. Hoje nós pedimos, amanhã, se ele nos atendeu ou ainda não nos atendeu, nós mudamos o foco e já estamos querendo outra coisa, e assim nós nunca vamos ter nada. Faça um apanhado da tua vida, do que é a causa necessária, do que é a causa que tem que ser solucionada e que não pode ser mudada. E busque a Deus por essa causa, com direção, com intensidade, com afinco e com visão de futuro, para não ficar titubeando. Porque na nossa dúvida, Deus não pode operar. Fé e foco naquilo que é necessário.
é a única razão pela qual Deus vai trabalhar na minha e na tua vida. Pense nisso e que Deus nos ajude a focar no que é certo.